A defesa das médicas que deixaram um jovem esperando 4 horas em uma ambulância no Espírito Santo se pronuncia pela primeira vez e justifica que não havia leito disponível para Kevin Belo da Silva, que morreu depois de sofrer 3 paradas cardíacas. Mais informações agora, chegando com a Letícia Cardoso. Letícia. E Ellen, bom dia, Ellen, Sheila, Megali. Agora virou um embate entre a defesa das médicas e a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a direção do Hospital Infantil aqui de Vila Velha. Ontem, pela primeira vez, a defesa das médicas se manifestou aqui na Band News FM Espírito Santo, apresentando as alegações que elas ainda vão dizer na delegacia. Elas disseram que vão aguardar serem intimadas oficialmente para prestar depoimento. O seguinte, Ellen, a defesa alega que não havia vaga de UTI, como destacou a Secretaria Estadual de Saúde, a direção do hospital, no momento em que o Kevin chegou à unidade hospitalar, vindo de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo as médicas que estavam de plantão, essas duas médicas, só havia apenas uma vaga de enfermaria. O advogado destacou que em todo esse período, todo momento, que o Kevin ficou na ambulância aguardando atendimento, elas tentaram, junto ao governo do estado, na sala de situação de controles de vagas em outros hospitais, uma remoção para o Kevin para um outro hospital, já que ali não havia uma vaga de UTI. O advogado dessas duas médicas conversou com a gente e destacou um desses pontos na entrevista. Não havia vaga na emergência, ele não pode ficar na enfermaria por conta da gravidade. Por que ele não foi na UTI? Isso foi reportado para a central de vagas. Elas ligaram para a central, acredita-se que haja essa gravação. E essa pergunta não tem como elas darem. Essa pergunta quem tem que fornecer é a direção do hospital e a própria secretaria. Por que esse paciente não foi localizado, não foi internado na unidade de terapia intensiva? A secretaria ontem, ela já havia se manifestado, tanto a Secretaria de Saúde como a direção do hospital, de que havia sim vaga. E ontem, após essa entrevista, o secretário reiterou que havia sim a vaga destinada para o Kevin nesta unidade de saúde. Havia uma UTI destinada para eles e negou também, já que o advogado nessa entrevista informou que, segundo as médicas, a resposta do setor de regulação de vagas é que não tinha mais vaga em UTI em nenhum hospital da Grande Vitória. O secretário rebateu as duas informações. A primeira, de que havia sim a unidade de UTI reservada para o Kevin, porque eles não permitiriam a transferência dele de Cachoeiro de Itapemirim para Vitória sem ter uma vaga de UTI. Tanto é, segundo o secretário, que ele foi removido somente dentro de uma ambulância UTI móvel, por conta da gravidade do quadro dele. Havia condições de atender o Kevin no hospital Imaba, assim como também havia leitos em outros hospitais da Grande Vitória. No entanto, houve uma negação expressa por parte delas de fazerem o devido acolhimento do paciente em pronto-socorro. Aí, Sheila, Megali e Ellen, vocês podem me perguntar, as médicas atenderam o Kevin na ambulância? Não. Elas não atenderam o Kevin na ambulância e o advogado confirmou que elas não foram até a ambulância para, pelo menos, olhar, observar o que estava acontecendo, já que ele estava sendo acompanhado pelo médico, pelo paramédico que veio de Cachoeiro de Itapemirim para cá. Não é procedimento médico fazer que elas saiam da unidade, ir até a ambulância até fazer, mesmo com o pedido dos paramédicos, por conta das paradas cardíacas. No final, quase chegando após as 4 horas assim, de espera, elas montaram na enfermaria uma UTI para receber o Kevin. Só que quando pediram para o rapaz entrar, foram comunicadas que ele já tinha falecido dentro da ambulância. Peraí, então elas montaram uma UTI na enfermaria depois de 4 horas. E o que aconteceu dessas 4 horas nesse ínterim? É o que eu estou tentando entender. Por que elas demoraram tanto para fazer isso? Por que não organizaram uma transferência? Enfim, por que simplesmente deixaram que esse rapaz ficasse lá agonizando, sofrendo 3 paradas cardíacas e perdesse a sua vida? E essa questão de havia ou não havia uma UTI é muito fácil de ser resolvida. Essas coisas não se acertam no fio do bigode. Tem uma ata assinada por alguém, tem um documento. Uma central de regulação de leitos. Claro, tem um e-mail que foi mandado para alguém, isso está documentado. Obviamente, então é muito fácil a gente saber se havia ou não uma UTI. Mas independentemente disso, eu quero saber o que essas médicas e o que os funcionários do hospital ficaram fazendo nessas 4 horas.
tentando ligar para essa central, recebendo a ligação de volta, esperando que chegasse em 3 vias o pedido, com carimbada, que o secretário ligasse lá. Esperaram o quê nessas 4 horas? Fizeram o quê nessas 4 horas? Foi isso? Foi esse processo burocrático na tentativa de saber se tinha ou não leito? Foi isso, Letícia? E um detalhe, Sheila, que isso só foi revelado ontem através do advogado, e aí eles entraram em acordo, porque realmente aconteceu entre o advogado e o secretário de saúde. Os paramédicos, no desespero, na hora que eles chegaram no hospital, viram que o Kevin tinha tido uma piora, obviamente, eles entraram dentro do hospital. Pegaram o Kevin, mesmo todo paramentado, o médico e a enfermeira, chefe da ambulância, eles entraram de maca dentro para o hospital, pedindo para recebê-lo, porque ele precisava urgentemente de respirador, ele já estava em procedimento de intubação, ele chegou a ser intubado dentro da UTI, mas as médicas não receberam e a determinação que elas passaram, segundo a própria polícia, a gente ouviu ontem para a enfermeira-chefe, é que ele retornasse para a ambulância, porque essa vaga de UTI elas não tinham. O Kevin chegou a sair da ambulância no desespero dos paramédicos que precisavam dessa urgência e emergência dentro do hospital, já que eles foram com a guia de UTI para ele ser internado. Eles retornaram com o rapaz para dentro da ambulância e de lá, infelizmente, o Kevin só saiu, né, para ir para o serviço de verificação de óbito do governo. Uhum. A gente vai ter de aguardar o restante da investigação, mas o que começa a ficar cada vez mais claro, embora a gente tenha de aguardar essa investigação, é que houve um jogo de empurra, né? Alguma desinteligência em relação a essa vaga de leito. A informação dos paramédicos e da família e de quem fez a transferência de que havia essa vaga. Das médicas, a informação é de que não havia. Isso, como disse o Megali, tá fácil de descobrir. Aliás, essa ligação pode ser rastreada? Tem essa ligação telefônica das médicas? Não tem? A gente vai descobrir, a gente tem de descobrir isso. Agora, claramente, ainda mais com essa informação de que ele foi retirado de dentro da ambulância, colocado no hospital e devolvido para a ambulância, minha nossa, esse rapaz, ele ficou no meio de um jogo de empurra e morreu. Morreu de quê? Morreu de jogo de empurra. Todo dia a gente tem uma nova causa para a morte desse rapaz de 16 anos. É inacreditável. Inacreditável. Vamos esperar, porque há depoimentos ainda certamente que a polícia precisa colher dos outros funcionários também, não é, Letícia? Eu não sei qual que é a previsão, se mais gente deve falar nesse processo, mas há outros funcionários do hospital que precisam se manifestar também em relação a esse dia, o que aconteceu naquele momento e nessas 4 horas, né? Certamente, Sheila. E também os investigadores que estão dentro desse caso informaram que ontem, ouvindo aqui a declaração do advogado na Band News, eles vão solicitar a quebra de sigilo telefônico, tanto do hospital, do telefone do hospital, para saber se elas ligaram do próprio hospital ou de celular próprio para regulação de vaga. A gente sabe que, naturalmente, não é o médico que pega o telefone e liga, né, para olha, eu preciso de uma vaga. Ele joga isso para um terceiro, para um enfermeiro, para um chefe de enfermagem, enquanto ele está observando, né, está acompanhando os demais pacientes. Mas, segundo os investigadores que estão nesse caso, a quebra de sigilo telefônico também será pedido para entender se realmente e por quantas vezes foi feito esse pedido de vaga para a regulação de vagas do Estado. E lembrando que a Secretaria continua reafirmando e rebateu esta informação, dizendo que havia sim vaga ali naquele hospital que apontava na regulação de vagas. Agora, independentemente, só para encerrar de tudo isso, protocolo. Protocolo, no momento em que está um jovem de 16 anos tendo parada cardíaca, atrás de parada cardíaca, a poucos metros de onde você está, o protocolo não permite que a gente cruze aquela porta e auxilie os paramédicos, infelizmente. Alguém vai se preocupar com o protocolo se você está num ônibus e uma pessoa cai dura ali, aquelas cenas que a gente vê em filme, né? Tem algum médico? O médico se apresenta, ele vai querer saber se o protocolo permite ou não que ele atenda aquela pessoa dentro do ônibus. Um dia desses viu um cara tombando morto lá no hotel em que ela estava. Primeiro, o cara apareceu de sunga ali, né, Sheila? Você estava contando pro cara de sunga. Eu sou médico. Foi lá e, enfim, fez o que podia fazer. Alguém vai se preocupar com o protocolo vendo um menino de 16 anos morrendo na sua frente? Que médico é esse? Em depoimento, Megali. Desculpa, Letícia. Elas podem até se livrar
né? Sob esse argumento do protocolo que não poderia ser descumprido. Que elas não poderiam deixar o seu posto, né? Deixar o hospital para atender fora. Mas vem cá, ele foi colocado para dentro. Exato. Ele foi colocado para dentro. E voltou. É tudo, desculpa, Letícia, é tudo um grande absurdo. Não, imagina. Só para complementar essa discussão, lembrem, né, que a gente conversou com o delegado na segunda-feira, o delegado-chefe, e ele ouviu esse paramédico. Então, o fato do médico procurar essas médicas insistentemente, mesmo ele tendo uma UTI disponível ali, é porque ele precisava de outros procedimentos, medicamentos e material para fazer todo o procedimento. Lembrando, o Kevin, a informação é que ele chegou a ser entubado dentro da ambulância, foi o último recurso que os paramédicos tiveram ali sozinhos dentro da ambulância para salvar esse rapaz, mas ele necessitava de outros equipamentos que estavam dentro do hospital, inclusive de medicamento. Obrigado, Letícia. Certamente continuaremos em cima deste caso, debruçados em cima desse absurdo aí que vem... Enfim, mostra aí mais um pouquinho como a gente trata o brasileiro, como o brasileiro percebe a sua condição no momento em que precisa da ajuda do Estado.